Marcelo é um grande amigo. O Marcelo, ele acompanha a Dental desde o início, né? Quando nós iniciamos... Éramos vizinhos, inclusive. Nós fomos vizinhos, exatamente, durante um período. Sempre... eu sempre falo isso também, agora eu que acabo me emocionando, né? Porque o Marcelo, ele sempre coloca... nesse acompanhar a gente, sempre colocou palavras, sempre colocou situações que nos motivassem, né? Desse sempre esperança e força. E isso sempre fez muita diferença para nós. E ele nem precisava disso, é porque é dele mesmo, né? Eu sempre comento e falo que eu sou suspeito para falar sobre ele porque eu conheço o lado pessoal dele. Então ele traz aí projetos, né? Para quem não conhece, tiver oportunidade, vai ter a partir de agora, de ajudar o próximo, né? E isso é um papel que é fundamental para todos nós hoje na sociedade, porque nem tudo gira em torno de dinheiro, né? Então hoje a gente fala aqui do profissional, de ortodontia, de acadêmico, de carreira, mas nada vale sem ajudar o próximo, né? Então, Dr. Marcelo, mestre em ortodontia, professor, dá aula na especialização do Brasil, dá aula na especialização internacional, né, de cursos. Se eu tiver faltando alguma coisa que me ajuda. É um currículo imenso em ortodontia, mas como ser humano também. Isso. E é muito engraçado porque esse gancho, essa fala do Arthur da parceria, da transparência que fez a gente ter isso, reflete muito o ser humano. E basicamente o que a gente vem conversando desde o início do episódio de hoje e que o Marcelo colocou muito é você enquanto ser humano dormir em paz com a cabeça no travesseiro, fazendo o que é melhor para o outro. Porque quando a gente determina escolher o ser dentista, não foi só a escolha pelo glamour, porque a odontologia ela é incrível, eu sou apaixonado por odontologia e pela sua fala você também é apaixonado por odontologia, mas é desafiador, a gente lida diretamente com o ser humano, a gente lida com expectativas, a sua área da ortodontia é uma área que você vende algo que ao longo do processo você vai tendo uma previsibilidade do que é o final. Hoje o alinhador ele traz essa possibilidade com o software, mas não é garantia, porque depende do outro lado que é o paciente. Então, falar do fator humano tem tudo a ver com o projeto que ele tem, que é o nome? Associação Religar. Aí eu coloco, Marcelo, porque da mesma forma que você nos acompanhou, eu também o acompanho, né? E eu vi acontecer tudo isso, acompanhei mesmo à distância. Falo à distância porque foi na África, né? Foi ali perto. De 2015 a 2017 que você presidiu, né? A Religar Internacional em Madrid. E acompanha a sua volta também, quando você voltou, as suas histórias, os livros. Então, eu faço questão de abrir esse tempo aí para você falar um pouco sobre esse projeto para nós. Por favor. Eu agradeço vocês, a possibilidade de a gente comentar alguma coisa não profissional, porque a vida das pessoas, elas são profissionais, mas isso é só uma parte da vida, né, das pessoas. Ninguém é uma sua profissão. A gente é gente, né? Eu tenho assim uma dificuldade com a coisa do marketing do bem, que é ficar se propondo como uma pessoa mais humanitária, enfim. Então por isso que o Arthur me vê mais fazendo as coisas do que falando as coisas. É que assim, se sua mão direita consegue fazer sozinho algo por alguém, nem sua esquerda deve ficar sabendo. Agora, se o que você tem para fazer é muita coisa, então a gente precisa de mãos dadas, todo mundo junto. E só tem um jeito de todo mundo estar junto, que é contando. Chegando e, pessoal, eu tô nisso aqui. Então quem quiser, quem achar que deve, vem junto. Mas a Religar, desde 2010,
que existem os projetos, especialmente na África. Então eu fiz muito Amazônia como dentista, com índios e ribeirinhos, uma ONG cristã que pousa com aviões pequenininhos na água, hidroavião. Uhum. Foi sempre uma delícia. Eu tinha 24, 25 anos. E então, quando veio a demanda na Nigéria, o primeiro país da África que a gente foi, eu pensei que ia poder utilizar qualquer coisa relacionada à minha profissão lá. Então, eu fiz parte de um primeiro grupo de gente que foi para resgatar, salvar crianças consideradas feiticeiras, que eram espancadas, torturadas, ameaçadas, estupradas, queimadas. E à medida que eu estou falando cada uma dessas coisas, eu lembro as crianças quais são. Não é nada distante de mim, eu estava ali. É que se tornou uma coisa tão de vida ou morte, que a última coisa que eu poderia ajudar era a odontologia. E aí descobri um outro dom, que é o de gerenciar coisa macro para fazer essas crianças serem nossas. Então, eu me tornei... passei a presidir aquilo, e daí nós abrimos uma casa de acolhimento para essas crianças no sul da Nigéria. Cresceu bastante, então alugamos um condomínio com várias casas para as crianças viverem ali. Nós tínhamos 58 crianças. E eu aprendi a fazer. Então veio uma chamada do Senegal. Aí a Nigéria era mais fácil porque fala inglês, e o Senegal é uma ex-colônia francesa. Na verdade é uma colônia francesa. Então, mas conseguimos. Fomos lá, mediados por brasileiros que lá existiam, e conseguimos, da mesma maneira, resgatar dezenas de crianças da mão de seus abusadores. Isso envolve um monte de operação noturna, um monte de coisas que a gente contou num livro recente. Eu, um agente humanitário que mais viaja, o Gito, e a ex-jornalista da TV Tribuna, associada da Globo, a Tatiana Jorge. Nós três colocamos nesse último livro nossa história. Uma forma de ajudar é a aquisição do livro. Então as pessoas seguem comprando o livro, custa R$50, e isso tem dado Bom, a primeira venda do livro, a gente já conseguiu construir o campo de futebol que a gente queria. Na sequência da continuidade da venda daquela edição, a gente conseguiu construir o parquinho. Que era um projeto, né? Um parquinho que não existia ali em lugar nenhum. Nós estamos falando de um terceiro país, então, a Uganda. Uganda é um campo de refugiados, de crianças que vêm vítimas, acho que alguns já viram filmes da Guerra do Congo, quando as crianças são militarizadas. E elas vão com armas, invadindo vilas. E como elas estão absolutamente destituídas de qualquer limitação moral, porque eles transformam as crianças nos nada, né? Ele deixa de sentir qualquer forma de piedade. Então, famílias e famílias e famílias são dizimadas à medida que as crianças militarizadas e esses adultos são rebeldes congoleses, vão passando por essas vilas. As que conseguiram fugir disso chegaram em nós. É muito triste, cara. Sim, é muito. E falta escola, e morre todo mundo, muitas vezes, assim. É alta mortalidade infantil. Então nós estamos metidos nesses países e outros associados, aonde nós apoiamos quem está lá. Gente que estava sozinho, então a gente apoia financeiramente. E assim, né? Não tinha muita coisa para fazer, né? Então... Sim. Eu não imaginava, me tornei refém dessa condição de salvar crianças. E quando você resgata uma criança assim, que está debaixo de um cara,
você fica louco. Você fica tomado da necessidade de continuar fazendo aquilo. Sim. Eu queria que você trouxesse essa parte aí pra gente. Eu já ouvi, teve essa situação onde você precisou se expor literalmente, né? Não foi uma coisa que você ficou nos bastidores, né? Você enfrentou, né? Sim. Tem a parte dos bastidores.